Oi pessoal, tudo bem? Bom, nesse domingo, né, nosso segundo domingo de confinamento, como as capelas ainda estão fechadas, é um domingo de Sociedade de Socorro e Coro, então eu recebi a designação de falar para vocês, né, para falar para toda a família, para que nós não fiquemos sem ouvir a palavra do Pai Celestial, né? E hoje nós vamos falar um discurso da última conferência, que foi na manhã de sábado, do Elder D. Todd Christofferson, ele é do Quórum dos 12 Apóstolos, tá? E o título é A Alegria dos Santos, tá bom? Ele inicia o discurso dele, é maravilhoso, tá? Esse discurso é muito bonito. E ele inicia o discurso dele falando sobre a experiência de Enos, né? Que ele é do livro de Mórmon, ele era neto de Leí, filho de Jacó. E ele começa contando uma experiência que ele teve na floresta, ele estava caçando lá, né? E ele começou a pensar sobre os ensinamentos do pai dele, né? Do pai dele, Jacó. E ele disse assim: as palavras que frequentemente ouvira de meu pai sobre a vida eterna e a alegria dos santos penetraram-me profundamente o coração. E daí, nessa ocasião, né, Enos, pensando sobre os ensinamentos do pai dele, ele se ajoelhou e fez uma oração maravilhosa, né, e foi uma oração bem longa, durou o dia e a noite. E ele pensou e ele teve várias revelações nesse dia, né, ele pensou muito, né, conversou muito com o Pai Celestial ali na oração dele, e ele teve várias revelações, teve promessas, é muito lindo. E a gente aprende muito há muito tempo a gente escuta sobre a experiência de Enos nessa ocasião, né? E o Elder Christofferson, ele diz aqui no discurso dele que uma coisa que chamou bastante atenção, e é sobre isso que nós vamos falar aqui, sobre a lembrança que Enos tinha do seu pai, Jacó, falando sobre muitas coisas e principalmente sobre a alegria dos santos. Na conferência de 2016, o presidente Russell M. Nelson, ele falou sobre alegria. E ele disse várias coisas também. Lindo discurso, né? E uma coisa muito importante, ele diz assim, ó: a alegria que sentimos tem pouco a ver com as circunstâncias da nossa vida. E tem tudo a ver com o enfoque da nossa vida. Que interessante, né? E ele diz assim: quando o enfoque da nossa vida, quando a nossa vida está focada no plano de salvação, no plano de Deus e em Jesus Cristo, né, no Evangelho, quando nós direcionamos a nossa vida para o plano do Pai Celestial, para o Evangelho, para as coisas que a gente precisa, né, para os degraus que a gente precisa subir nessa vida, nós podemos ver muito mais claramente, nós podemos reconhecer muito mais claramente a alegria do que está acontecendo na nossa vida, né? Nós podemos ter mais alegria do que está acontecendo na nossa vida. E essa alegria é uma alegria mais duradoura, né? É uma alegria mais plena, porque ela vem do Pai Celestial. E ele fala aqui, ó: a alegria dos santos representa a alegria de se tornarem semelhantes a Cristo. Esse é o nosso objetivo, né? Nós temos, depois que nós nos batizamos, começamos a conhecer mais o Evangelho, colocar em prática as coisas que a gente ouve na igreja, porque de nada adianta você só ouvir, né? É importante ouvir? Né? É importante ouvir, não vai lá na igreja para ficar viajando. Mas ouviu, entrou, né? Que não deixe sair, que entre no nosso coração e que aquilo comece a fazer parte da nossa vida, né? Porque a gente possa realmente conseguir focar a nossa vida para o plano do Pai Celestial, vivendo o que a gente acredita, vivendo o que a gente está conhecendo, né? Porque a gente está conhecendo, cada dia mais a gente conhece uma coisinha nova, né? Poxa, não sabia que eu tinha que fazer isso, né? Olha, poxa vida, mas a gente está aqui para isso, essa é a nossa vivência nessa terra, para aprender, né? Para saber reconhecer o mal do bem e por aí vai. E hoje nós vamos falar sobre isso, sobre a alegria que nós
podemos reconhecer quando nós guardamos os mandamentos, sobre a alegria de nós vencermos os desafios que acontecem, que vão acontecer na nossa vida, e sobre a alegria de servirmos como Ele serve, né? Servirmos, nos tornarmos semelhantes a Cristo, tá? Esses 3 pontos é o que nós vamos falar hoje. O primeiro, a alegria de guardarmos os mandamentos de Deus, de Cristo, os mandamentos do Pai Celestial. Nós vivemos hoje numa época hedonista, né? Ele usa esse termo aqui no discurso e eu fui procurar, porque eu não conhecia essa palavra, coisa nova. E eu fui ver que hedonismo é uma teoria que afirma que o prazer é o bem maior da vida humana. E nós vivemos mesmo nessa época, né? Nós vivemos numa época hedonista, em que muitas pessoas questionam a importância dos mandamentos, né? Muitas pessoas questionam a vida cristã, muitas pessoas questionam se realmente é isso mesmo, ou simplesmente ignoram, porque o que importa é o quê? O prazer momentâneo, né? O status, a ostentação, né? Tudo isso faz parte do prazer momentâneo, prazer mundano. E o hedonismo prega isso mesmo, né? E nós vivemos nessa época. Muitas pessoas, elas desprezam a lei da castidade. Elas desprezam o padrão de honestidade. Desprezam o dia do Senhor. E muitas vezes parece que essas pessoas vivem melhor do que quem procura viver tudo isso. Muitas de nós se esforçam para ser, né? Nós nos esforçamos para ser obedientes, né? Para viver a lei da castidade, para ser honesto, para viver como o Pai Celestial vive. E muitas vezes nós somos ridicularizados, né? Somos ridicularizados e às vezes é comum as pessoas às vezes olharem e falar, pô, fulano lá não faz nada disso e vive bem. E pode ser que viva, mas o foco da nossa vida é ver como o Pai Celestial nos vê, né? É enxergar que o prazer momentâneo não é o que a gente busca. E muitas coisas eu só fui começar a entender e realmente dar valor depois que eu construí a minha família, né? Antes eu não dava muita importância nisso, mas depois que eu tive meus filhos, né, meu marido, a vida eterna se tornou muito mais importante, né? Muito mais, o foco muito maior. Então eu acho que é isso que tem que ser na nossa vida. A gente aprender que a nossa perspectiva tem que aumentar. E conforme a gente vive de acordo com os mandamentos do Pai Celestial, a nossa perspectiva aumenta. Ele até citou aqui, ele fala assim, algumas pessoas começam a se perguntar se o esforço e sacrifício valem a pena. O percurso é longo, o percurso é sofrido muitas vezes, exige sacrifício. Viver o Evangelho exige sacrifício, né? Nós precisamos nos sacrificar, nós precisamos fazer escolhas que muitas vezes não parecem justas, mas aos olhos dos homens, pela perspectiva de Deus, a gente nunca vai errar. A gente nunca vai errar quando segue os mandamentos do Pai Celestial. Quando a gente procura viver como Ele viveu e, independente de qualquer coisa, seguir os mandamentos, obedecer os mandamentos. Em Malaquias, o Senhor, ele diz assim, apenas esperai, disse o Senhor, até o dia em que farei deles minha propriedade. Então vereis a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Ainda em Malaquias ele fala que os ímpios eles terão alegria momentânea. Em Terceiro Nef ele confirma, os ímpios terão
alegria momentânea. Mas é isso, é uma alegria momentânea. E a nossa é temporária, né? A nossa, quando você escolhe seguir os mandamentos, quando você escolhe viver a lei da castidade, quando você escolhe ser honesto, cumprir os mandamentos, pagar o dízimo, fazer jejum, né? Guardar o dia do Senhor. Pode ser trabalhoso, né? Por exemplo, um domingo bonito, de sol, tal, o pessoal tá indo pra praia. Não agora nesse confinamento, não saiam de jeito nenhum. Tá indo pra praia, né? Ou, poxa, nossa, um domingo seria legal fazer um churrasquinho, né? Ai, mas nossa, precisava ir comprar alguma coisa, né? Ai, precisava comprar um açougue, comprar uma carne pra fazer um churrasco. Não, mas hoje é domingo, não vou fazer isso. Pode ser trabalhoso, né? A gente pode ser ridicularizado por algum vizinho, né? O vizinho chama, né, pra gente fazer alguma coisa. Isso acontece, é muito comum no nosso dia a dia, né? Mas a gente nunca vai errar quando a gente escolhe viver os mandamentos. Por mais trabalhoso que pareça, por mais injusto que pareça, né? Olhar a felicidade de quem não cumpre essas coisas, o Pai Celestial, ele nos vê diferente, né? Porque a perspectiva dele é maior. Então a gente tem que procurar alegria em viver os mandamentos. Tem aquele hino da primária, né? Que fala: o amor do Salvador eu sinto em toda parte. Quando a gente vive o Evangelho de Deus, nós sentimos em toda parte mesmo. A gente consegue sentir mais facilmente, de uma maneira mais plena. Então, primeiro foco, buscar alegria em viver o Evangelho, em guardar os mandamentos. Se eu tenho dificuldade de fazer jejum, eu vou começar aos poucos, mas eu vou fazer. É trabalhoso, é difícil, mas eu vou fazer. Se eu tenho dificuldade de pagar o dízimo, eu vou estabelecer umas metas e eu vou fazer. Porque as outras coisas serão acrescentadas. Quando nós cumprimos os mandamentos de Deus, por mais difícil que seja, nós seremos recompensados. Se eu tenho dificuldade de viver a lei da castidade, poxa, eu vou estabelecer umas metas, porque as pessoas ao meu redor merecem o meu respeito. Merecem que eu as respeite e o Pai Celestial vai me abençoar. Vamos pensar nisso, irmãos. Vamos pensar que o Pai Celestial, ele nos acrescenta as coisas que nos faltam, mas ele não acrescenta ao que está sentado paradinho. Tem que batalhar. Se eu vou selecionar as coisas que eu mais tenho dificuldade. Eu vou estabelecer metas, uma a uma. Não adianta pegar a bolota de coisa para fazer e jogar, que a gente não vai conseguir pegar, né? Então tem que ser de uma a uma, para que a gente consiga viver o Evangelho mais plenamente, né? Porque falar sobre o Evangelho é uma coisa, viver o Evangelho é a segunda milha, tá? Segundo ponto. Então, nós vimos que nós precisamos encontrar alegria em cumprir os mandamentos de Deus, em viver o Evangelho. Segundo, a alegria de encontrar alegria em vencermos os nossos desafios. Será que nós temos desafios? Ah, mas eu me batizei, poxa, eu sou membro da igreja, né? Não tem desafio. Tem, sim senhora. Tem muito desafio. Então, ele diz aqui, ó, até mesmo quando guardamos os mandamentos fielmente, há provações e tragédias que podem acabar com a nossa alegria. Nós estamos hoje vivendo uma época de muito medo, né? Quem acompanha a internet, você consegue ver que existem alguns progressos, tá tendo alguns progressos, né? Mas a gente precisa orar, né? Orar e jejuar pelas pessoas que estão ali, né? Pelos cientistas, por exemplo, que estão procurando a cura, né? Então, nós precisamos ajudar de alguma forma, obedecer as ordens, né, para que não aconteça um problema ainda maior, como a gente está vendo em outros países, né? Mas quando a gente vive o mandamento, poxa, eu sou fiel, gente, por que eu estou passando por isso? Passa, porque esse é o objetivo dessa terra. A gente vai passar por provações, a gente vai ter testes, vai ter tragédias, mas tem aquela escritura, né? Se estiverdes preparados, não temereis.
Daí ele diz aqui, ó, no entanto, à medida que nos esforçamos para vencer esses desafios com a ajuda do Salvador, asseguramos tanto a alegria que sentimos agora, quanto a alegria que desejamos. Em João 13,16 ele diz, no mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Essa escritura foi quando Jesus Cristo estava tranquilizando os apóstolos, né, dele. E ele falou que nós teremos desafios, sim, mas ele venceu o mundo. Isso é possível. E ele fez isso por nós, por amor a nós. Eu vou ler um exemplo para vocês que é da nossa época, né? Em 1989, o nome dele é Jack Rushington. E ele diz assim, ó. Em 1989, Jack Rushington estava servindo como presidente da estaca Califórnia, Iveren, nos Estados Unidos. Durante as férias em família na praia, Jack estava surfando quando uma onda o levou a uma rocha submersa, quebrando seu pescoço e ferindo gravemente sua medula espinhal. Jack disse nesse momento: no entanto, no momento em que bati, senti que estava paralisado. Ele não conseguia mais falar ou até mesmo respirar sozinho. A família e os amigos e os membros da estaca apoiaram o irmão Rushington e sua esposa, Joanne. E, entre outras coisas, eles reformaram uma parte da casa deles para facilitar o acesso da cadeira de rodas de Jack. Joanne se tornou a principal cuidadora de Jack pelos 23 anos seguintes. Referindo-se aos relatos do livro de Mormon de como o Senhor visitou seu povo em suas aflições e aliviou seus fardos, Joanne disse: várias vezes me surpreendo com a leveza de coração que sinto ao cuidar do meu marido. Um pequeno ajuste no sistema respiratório de Jack restaurou sua capacidade de falar, e dentro de um ano ele foi chamado como professor do curso Doutrina do Evangelho e como patriarca da estaca. Quando ele dava uma bênção patriarcal, outro portador do sacerdócio colocava a mão do irmão Rushington na cabeça da pessoa que recebia a bênção e apoiava a mão e o braço dele durante a bênção. Jack faleceu no dia de Natal, em 2012, após 22 anos de serviço dedicado. Certa vez, em uma entrevista, Jack disse, eu gostaria que vocês prestassem bastante atenção nesse que ele disse, que é muito importante. Ele disse assim, ó: todos nós enfrentaremos problemas, faz parte da vida aqui na Terra, e algumas pessoas acreditam que ter religião ou ter fé em Deus os protegerá de coisas ruins. Não acho que esse seja o ponto. Na verdade, se nossa fé é forte, quando coisas ruins acontecem, e elas realmente acontecerão, seremos capazes de lidar com elas. Minha fé nunca fraquejou, mas isso não significa que não tive momentos de depressão. Acredito que pela primeira vez na vida fiquei no meu limite e literalmente não havia para onde ir. Por esse motivo, voltei-me ao Senhor e desde esse dia sinto uma alegria infinita. Então, eu achei... Ele era um presidente de estaca. Ele servia muito fielmente e ele passou por uma prova que eu acho é uma prova tanto para ele, né, como para a esposa, né, como para toda a família. A gente gosta, é muito comum nós gostarmos de ajudar as pessoas, mas essas mesmas pessoas que ajudam tão abnegadamente têm dificuldade de receber ajuda. Então, não é o caso dele, tá? Mas imagina você precisar 100% de uma outra pessoa para fazer tudo. Então, é uma demonstração de amor e uma demonstração de fidelidade ao Senhor, né? Ele passou por uma prova muito grande e nós passamos por provas na nossa vida, né? Eu e minha família, né? Eu, Mabel e minha família, nós passamos por um período difícil em que a casa em que nós morávamos, ela
entrou água, né? Nós estávamos numa cidade em que passou parte levemente um furacão, né? O furacão ficou longe, mas como ele é muito, os ventos vão quilômetros, né? Então a gente pegou essa parte dessa chuva forte e alagou a nossa casa, né? Entrou pouco, mas eu sempre gostei de ajudar as pessoas, mas naquele momento eu pude sentir isso. Como é difícil você receber ajuda. É difícil. Nós estávamos lá, né? A gente não tinha família perto. Então as pessoas da igreja, com muita solidariedade, né? Muito amor no coração, foi ajudar, né? Ajudou a gente a encaixotar as coisas, porque a gente tinha que mudar de casa, porque a casa era alugada. Então tinha que encaixotar as coisas e tal. E não é fácil você ver, assim, você, né, receber essa ajuda 100%, né? Ver as pessoas guardando suas coisas, peças íntimas. Você fica assim, poxa, eu tô grata, era uma mistura. Eu tô grata, mas com um pouquinho de vergonha, sabe? Aí foi ali, naquele momento, que eu pude pensar sobre isso. E eu pude entender coisa que eu nunca tinha pensado, né? Na minha cabeça, eu ajudo, recebo ajuda, né? Porque a gente gosta. Mas é diferente você ajudar e receber, você tá naqueles dois lados ali, né? Na posição de ajudar alguém e na posição de receber ajuda. Não é fácil. Então, quando a gente passa por provações, a primeira coisa que pode vir à cabeça, fala, pô, eu vivo o evangelho e mesmo assim tô passando por isso. Sim, tá passando por isso porque todo mundo precisa passar por dificuldade. E algumas pessoas passam por dificuldades, às vezes, né, fardos que pode ser pesado demais para mim, mas se ela tá passando é porque ela consegue. E eu tenho a oportunidade de ajudar, né? Eu acho que uma coisa tá ligada na outra, né? As pessoas estão nessa terra para aprender. Vai ter provações em que você vai ter que ser humilde para receber ajuda, e vai ter provações em que você precisa ser forte e autossuficiente para ajudar outra pessoa. Porque esse é o objetivo onde a gente entra em autossuficiência, é o objetivo da autossuficiência. Autossuficiente é quando você é capaz de prover as necessidades da sua família e ainda assim consegue ajudar outras pessoas, né? Essa é a maneira de ser representante do Pai Celestial aqui. Pô, eu tenho pra minha família, então, ó, cada um no seu quadrado. Não vem, não. Não é isso. Não é isso ser como Cristo, né? E nós vamos ter dificuldades, viu, irmãos? Como nós estamos tendo agora também, inclusive, né? Esse vírus que eu pelo menos vejo o que tem acontecido na Itália, eu fiquei meio assustada. Eu fiquei bem assustada de, em 3 semanas, ter subido a quantidade de casos, porque as pessoas não seguiram a ordem simples de ficar em casa. Talvez porque era no começo, não sabiam, né? Como aqui agora a gente já sabe, e ainda assim tem gente que não tá dando trela pra isso, não. Uma amiga minha que mora na Fazenda Rio Grande, e ela me mandou um áudio ontem dizendo que lá tá normal, as pessoas estão indo nos parques, o mercado tá normal, tá tudo normal. Então as pessoas não estão dando a devida importância, né? Então pode ser que não aconteça, né, como aconteceu na Itália, mas a gente nunca vai errar quando a gente segue as palavras do profeta. Fiquem em casa, né? Obedeçam, se preparem, né? E sejam fortes. E aqui sobre as dificuldades, né? Voltando um pouco. Às vezes a gente vai viajando, vai conversando e vai vindo outros tópicos. Então, voltando sobre as dificuldades aqui. Nós vivemos agora numa época muito impiedosa, né? Muitos ataques nas redes sociais, ou até mesmo pessoalmente, né? As pessoas são muito criticadas por ter uma vida cristã, por seguir os mandamentos do Pai Celestial, né? Uma amiga me disse uma vez que eu era meio cafona por fazer armazenamento. Ai, que exagero, Mabel!
Pode ser que eu nunca use o meu armazenamento, mas eu nunca vou errar. Eu tenho essa certeza no meu coração, que a gente nunca erra se a gente segue os conselhos do profeta, né, de todos os nossos líderes, nosso bispo, né, aquele que trata, nos cuida com tanto amor e carinho. E nas redes sociais nós vemos hoje muitos ataques às pessoas que optam pela pureza sexual, pelos padrões de vestimenta. E eu vejo os jovens muito atacados nesse ponto, né? Então, eu gostaria de falar um pouquinho para eles hoje, né? Os jovens, vocês nunca vão errar, como eu tenho falado desde o começo, né? Vocês nunca vão errar se vocês optarem por escolher os caminhos do Pai Celestial. Tem um discurso que eu ouvi na Sacramental da nossa ala, esses tempos atrás, pela Carol, e ela deu um exemplo lá que ela vivia com uns amigos na escola que eles não tinham os padrões muito corretos, né? E chegou um momento em que ela teve que se impor, né? Ela se impôs, disse que isso não era o padrão dela, né? Que ela não ia fazer. E foi bem numa época que ela estava numa fase muito difícil da vida e que ela teve que mudar de período escolar. E depois que ela mudou, ela estava se sentindo muito sozinha, né? Segundo as palavras dela no discurso, ela estava se sentindo muito sozinha. E aquelas pessoas que supostamente eram amigos dela, nunca foram procurar por ela. Os amigos que procuraram eram os amigos da igreja, as pessoas que se esforçaram para estar perto dela eram as pessoas da igreja, né? Os jovens da igreja. E isso me gravou bastante, sabe? Porque quão importante é você decidir, né, sobre algumas situações em que a gente vive quando é jovem, né? Não é fácil, né? Todos nós somos jovens, sabem que não é fácil, né? As pessoas querem ter amigos, querem ter pessoas por perto, querem ser aceitas. Por mais que elas não demonstrem, as pessoas querem ser aceitas. E não é uma escolha fácil, mas você nunca vai errar se você escolhe viver o Evangelho e seguir os padrões que a gente aprende pro Vigor da Juventude, por exemplo. Então, vai chegar um momento, né, nós como pais, nós vamos ensinar os nossos filhos, né? As pessoas vivem, eu ensino aqui em casa, a Samira ela é muito questionadora, né? Pergunta sobre tudo, tal, sobre tudo. Cada pergunta que sai aqui. Mas enfim, aí eu falo, Samira, as pessoas, né, têm o direito de viver da maneira que querem, né? Algumas pessoas vivem dessa maneira, mas nós seguimos o padrão de Jesus Cristo, né? Jesus Cristo veio à Terra e ensinou que o padrão é esse, esse e esse, e nós optamos por viver dessa maneira. E vai chegar um momento em que nós, como pais, não vamos poder fazer nada, a não ser assistir, sentar e assistir as escolhas dos filhos. Então, nesse momento que nós vivemos hoje, você jovem, que possa não esquecer dos ensinamentos que vocês recebem, né, de seus pais, né, dentro da sua casa, dentro da igreja, né, para os pais que não têm, para as crianças que não têm ensinamentos baseados em Jesus Cristo em casa, que possam optar pelos ensinamentos que recebem dentro do Evangelho de Jesus Cristo. É difícil às vezes, né, se impor, né, se posicionar, mas que vocês tenham força, que sejam fortes, né? Eu vi uma frase num filme uma vez que me gravou que eu achei lindo, né? Que vocês tenham coragem e sejam gentis, né? Nós teremos dificuldades, inúmeras dificuldades nessa vida, tá? Nós teremos dificuldades, às vezes físicas, às vezes psicológicas, mas quando nós centralizamos a nossa vida
No Evangelho de Jesus Cristo, o certo vai vir. A bênção do Pai Celestial virá. O reconhecimento de optar por priorizar os ensinamentos de Jesus Cristo, ele vem, porque a nossa perspectiva tem que ampliar, como a do Pai Celestial, tá? Ele fala aqui, olha, hoje, como seres responsáveis, encontramos alegria ao vencermos a miséria, seja qual for a sua forma, seja um pecado, seja uma aprovação, uma fraqueza ou qualquer outro obstáculo que impeça a nossa felicidade. Essa é a alegria de sentir o progresso no caminho do discipulado, a alegria de receber a remissão de pecados e ter paz de consciência, a alegria de sentir a alma se expandir e crescer pela graça de Cristo. Então, nós vimos a importância de buscar alegria ao guardarmos os mandamentos, a importância de buscar alegria ao vencermos os nossos desafios. E agora nós vamos ver o último, não menos importante, sobre a alegria de servirmos tal como Cristo serve. Esse ponto eu amo, tá? Em outubro de 2016, o presidente Russell M. Nelson, ele deu um discurso, foi o mesmo discurso que eu citei no começo, que ele falou sobre a alegria, e nesse discurso ele falou sobre a expiação de Jesus Cristo. E ele disse o seguinte: como em todas as coisas, Jesus Cristo é nosso exemplo supremo, o qual, pela alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz. Pensem nisso. Para que ele suportasse a experiência mais excruciante que experimentou na terra, nosso Salvador concentrou-se na alegria. E qual era a alegria que lhe foi proposta? Certamente incluía a alegria de nos purificar, de nos curar e nos fortalecer. A alegria que vocês e eu voltássemos ao lar, limpos e dignos, para viver com nossos pais celestiais e com nossa família. E dessa mesma maneira, a alegria que nos foi proposta é a alegria de auxiliar o Senhor no seu trabalho aqui na terra. E como nós podemos fazer isso? Como nós podemos fazer isso? Ministrando tal como o Salvador. Eu costumo dizer que o presidente Russell M. Nelson, ele chegou para revolucionar, né? Ele mudou um monte de coisa e ele instituiu esse programa de ministração, né? Para ministrar tal como o Salvador. E qual é a melhor época de ministrar do que agora, nesses dias que nós estamos vivendo de confinamento? Muito, né? Muito, muito boa. Eu quero prestar meu testemunho para vocês sobre esse ponto. Eu tenho um amor muito grande pela ministração, sabe? A gente não pode chegar e falar, nossa, eu amo todo mundo. Não ama. Mas a gente pode desenvolver o amor pelas pessoas através da ministração. Eu tenho um amor profundo pelas irmãs que eu ministro e eu desenvolvi isso trabalhando na ministração. Eu realmente, eu me preocupo com elas, sabe? Quando eu faço alguma coisa em casa, eu penso nelas. Quando eu tô indo no mercado, eu faço a minha listinha, eu vou olhar no armário as coisas que precisa e eu penso nelas, é uma coisa natural, porque eu as amo. Então eu acho que nós precisamos buscar esse amor. É um trabalho que exige um sacrifício das pessoas, porque é um trabalho ainda não muito compreendido e não muito praticado, né? Mas a gente precisa.
A gente precisa desenvolver esse amor pela ministração, porque as pessoas serão abençoadas e principalmente nós seremos abençoados quando nós olhamos quando a gente consegue olhar um outro ser humano na maneira como o Pai Celestial olharia, gente, nós seremos muito abençoados. O Senhor, bênçãos estão prometidas para nós e nós precisamos vivê-las. Nós precisamos viver o Evangelho para recebê-las. Eu acredito que quando a gente consegue entender o amor do Senhor pelas pessoas, a gente não vai reclamar de ter a irmã para cuidar, de ter um irmão para cuidar, de ter um irmão para se preocupar. Eu acho que exige um sacrifício, porque assim, é impossível você chegar hoje e falar: olha, irmãos, eu gostaria de dizer que eu amo todo mundo. Não ama, mas pode amar. É possível, se você desenvolver esse trabalho com o seu coração aberto. Agora é um ótimo momento para que cada um possa cuidar dos seus irmãos ministrados, né? Mandar uma mensagem: irmã, eu tô confinada aqui, mas olha, eu posso, né, no domingo, hoje, né, no domingo, irmã, recebeu o seu sacramento? Como é que tá? Eu posso ajudar, né? Domingo passado, eu perguntei para as minhas irmãs, das irmãs que eu ministro, se elas tinham recebido, e eu já tinha deixado, falei pro meu marido: deixa a roupa separada, porque se precisar você vai na casa delas levar o sacramento. E eu acho que eu mesmo ele fez com os irmãos com as famílias que ele ministra, né? Deixou a roupinha lá separada, se precisasse ele ia lá e distribuía o sacramento. Então é uma maneira de cuidar, né? As pessoas, a gente pode ver se as pessoas estão bem de saúde, se receberam um sacramento, se estão com alimento em casa, se, né, tá precisando de no meu caso, as irmãs que eu ministro, elas são mais senhorinhas, né? Então elas estão evitando sair de casa a todo custo. Que tem que ser, né? Agora é o momento. Então, eu ia no mercado, eu não tô indo em mercado grande, mas eu tô indo em às vezes preciso ir na padaria, alguma coisa, né? Agora não, mas eu já me abasteci, mas no começo. Então eu perguntei pra elas: olha, precisa que eu vá no mercado? Precisa que eu compre alguma coisa? E eu acho que é isso que o Senhor faria com a gente, se ele tivesse aqui, assim, em carne e osso, né? E o Senhor, ele precisa de nós para cumprir o seu trabalho aqui na terra. Quando a gente se batiza, a gente aceita ser representante de Jesus Cristo. Quando a gente ergue a nossa mão para apoiar um líder, o apoio é muito mais do que erguer a mão, né? Poxa, eu apoiei o meu bispo. Então, o mínimo é que esse apoio venha em forma de trabalho, né? Eu recebi a designação, né? Eu apoiei a presidente da Cidade de Socorro, apoiei meu bispo, e eu recebi a designação deles de gravar um vídeo para vocês. É a coisa mais confortável do mundo? Não! Tô morrendo de vergonha, né? Não é muito fácil, né? Não sou da área. Eu pareço, mas eu não sou. Então, mas eu falei, pô, eu recebi a designação e o apoio vem em forma de trabalho, né? Eles precisam de alguém, estou disponível, né? Esse Mabel foi designada, beleza, vamos lá. Vai sair meio mais ou menos, mas vai. Então, nada melhor do que você demonstrar o seu apoio aos líderes e a Jesus Cristo do que trabalhando, né? Irmãos, ele fala uma coisa muito importante aqui no discurso, o Elder Christofferson, e ele disse o seguinte: os frutos de servirmos uns aos outros na igreja são parte da alegria que nos foi proposta. Até mesmo em tempos de desânimo ou estresse, podemos ministrar pacientemente se estivermos focados na alegria de agradar a Deus e trazer luz, alívio e felicidade a seus filhos, nossos irmãos e irmãs.
E ele fala que a alegria é uma dádiva para todos os santos fiéis que tiverem suportado as cruzes do mundo. Cada um tem uma cruz para carregar, né? E os que encontrarão alegria são os que estão intencionalmente tentando, né? Estão tentando realmente viver em retidão conforme o que foi ensinado por Jesus Cristo. E assim como o Elder, né, eu até acrescentei uma frase aqui, eu realmente desejo de coração que a nossa alegria seja completa, que nós consigamos encontrar alegria quando nós guardamos os mandamentos de Deus, que consigamos encontrar a alegria quando vencemos os nossos desafios, que temos muitos e ainda teremos mais, que consigamos encontrar alegria quando realmente somos representantes de Cristo aqui na Terra, quando ministramos como o Salvador. O trabalho de ministração, ele exige muito mais do que o trabalho de professora visitante e mestre familiar. Mas que nós possamos encontrar alegria nesse trabalho. O Senhor, Ele precisa de nós. Nós, quando nos batizamos, nós nos propomos a segui-lo e cumprir as coisas que ele nos... a viver o Evangelho, a cumprir as coisas que ele nos diz, né? A viver o Evangelho. Não somente falar. Falar é muito fácil. Existem muitas pessoas que são muito eloquentes, né? Que falam muito bem. Mas a gente precisa viver. Nada melhor do que isso. Viver o que a gente acredita. Viver o que a gente prega, buscar alegria, mesmo em meio a tanta turbulência, a tanta pressão no mundo externo. Nada melhor do que você viver. Eu preciso dar um exemplo para o meu vizinho. Viva o Evangelho. Eu preciso ser um exemplo para os meus filhos. Viva o Evangelho. Filho, faça o que eu falo, não faça o que eu faço. Não funciona. Viva o Evangelho. Eu realmente sou muito grata por pertencer a esse Evangelho. Eu me esforço muito para ser melhor do que eu mesmo ontem. Existem muitas coisas que a gente precisa melhorar, né? Falo por mim, né? Existem muitas coisas que eu tenho que melhorar. Assim como cada um, se colocar a mão na consciência, vai observar coisas que precisa melhorar. Mas nós precisamos focar a nossa vida, direcionar a nossa vida para os ensinamentos de Jesus Cristo. E tudo vai dar certo. Tudo vai se ajeitar. Eu sou muito feliz por... Às vezes eu olho para trás na minha vida, eu fico com um pouquinho de vergonha de mim mesma. Mas eu olho para trás e penso que, poxa, vamos ver pelo lado bom, né? A gente tem que olhar e falar, olha, tô feliz porque aquela pessoa não existe mais, né? Quem me conheceu há anos atrás e nunca mais me viu, hoje não me conhece. E eu acho que essa é a beleza, né, a beleza da vida, porque é você evoluir, né? A pessoa que não me reconhece mais é porque eu evoluí. E eu acho que é isso que a gente tem que olhar para trás da nossa vida, ver coisas que faziam parte, que hoje eu olho e falo, isso não condiz com as coisas que eu vivo. E essa é a beleza, buscar alegria em viver o Evangelho. Eu realmente sou muito feliz por pertencer a esse Evangelho, por ter uma família, por saber que se eu me esforçar, eu posso viver com eles para sempre. Que bênção maravilhosa. E esse discurso, né, do Elder D. Todd Christofferson, do Quórum dos 12, a Alegria dos Santos, que eu compartilhei com vocês, e eu espero que vocês tenham gostado. E eu gostaria de deixar em nome de Jesus Cristo. Amém.